Fala, galera! Professor Otávio tá aqui com você. Professor Silvio Santos. Gente, e logicamente com o nosso Sâmio aqui, tá? Para começar mais essa aula tão prazerosa, porque as informações que a gente vai trazer para você nessa aula, ela vai enfatizar um processo de divisão celular, né, professor? Exatamente. Importantíssimo. Por quê, professora? Porque a partir desse processo, tá curioso? Meiose. É a partir desse processo que nós temos nas células animais a formação dos gametas, espermatozoide e ovócito secundário, que nós já vimos aí todo esse processo de gametogênese, não é isso? E também nós vamos falar que para os vegetais existe uma diferença aí, né, professor? Mas vamos deixar para... Exatamente. Aula, né? E vale também ressaltar que na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a mitose, né? Que geralmente a gente dá essas aulas, geralmente até junto, no mesmo dia, geralmente, né? Só que como a gente gosta de falar com mais calma, então a gente preferiu falar em uma aula só da mitose e nessa aula a gente vai falar só de meiose. Lembrando que na mitose, né, nós falamos lá, as células na mitose elas vão se dividir, isso vocês já estudaram, a gente já viu, tá? Só estou assim relembrando. As células vão se dividir e dar origem a células iguais, ou seja, as células somáticas vão sofrer divisões e vão gerar células iguais a ela no que diz respeito ao número de cromossomos, como por exemplo, né, as nossas células têm 46 cromossomos, uma célula vai se dividir na mitose e gerar duas com 46 cromossomos. Na meiose, essa dinâmica é diferente, né, professora? Vai ter uma fase inicial, ou seja, uma meiose do tipo 1 e a meiose 2, que a gente vai ver por que isso vai acontecer. Por que não é igual na mitose? Tudo bem? Exatamente. Outra coisa também que eu gosto de frisar, eu falei bem na última aula que a mitose ela é um processo equacional, ou seja, ela apenas aumenta de tamanho a quantidade, sem mexer na estrutura, né, do cariótipo lá, da quantidade. A meiose ela é reducional, vocês vão ver essa diferença, né? Na meiose as células de 46 vão ser divididas e gerar células com 23, então vai haver uma redução. Por isso a gente diz que na mitose é equacional, aumenta de tamanho, né, a quantidade e continua a mesma estrutura. Na meiose sofre a divisão, porém a quantidade de cromossomos vai ser reduzida, tá bom? Você vai entender todo esse processo a partir de agora, tá pronto? Vamos lá então? Joga na tela. Aula 29.1, né, galera? Eita, a pessoa tá querendo acelerar aqui o negócio. Aula 29.1, nós estamos falando de... Joga aí, prof. Passou. Divisão celular, parte 2, onde nós vamos enfatizar a meiose, como a gente já iniciou aí para você. Então, a gente tinha na divisão celular 1, mitose. Mitose é aquela que vai permitir o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então, quando você era um bebezinho, para que você começasse a se desenvolver, então você vai começar a crescer. E nesse crescimento, você vai aumentando o seu número de células. E isso é o quê? Mitose. Agora a gente vai passar para um outro processo, que é a meiose. Essa meiose ocorre tanto nos animais quanto também nos vegetais, tá, galera? Então vamos prestar atenção aqui. Pode passar. Habilidades, professor? Habilidades: reconhecer a divisão celular e suas fases como um processo imprescindível para o desenvolvimento da vida, bem como para a evolução das células e, consequentemente, dos seres vivos. Relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. É isso aí. Meiose, então, chegando aqui com você para enfatizar todas essas etapas, galera. Olha lá. Jogando. Então, nessa imagem aí, nesse slide, o que você está visualizando? Bem pequenininho, muito agitadinho, nós temos o quê? A célula da estrutura masculina, ou seja, o espermatozoide. Você já viu lá na espermatogênese o que e como ocorre essa transformação dessa estrutura celular, não é? A formação dos dessa cauda, né?
que é a partir dos centríolos. Nós já vimos que essa cabeça, né, vamos dizer assim, ela tem um pescocinho, uma estrutura intermediária cheia de mitocôndrias que vão passar a energia necessária para esse movimento. Nós vimos que existe uma região do acrossoma, na parte, mostra lá, professor, a parte da cabeça do espermatozoide. Bem na ponta, nós temos o acrossoma. E esse acrossoma é necessário para que, quando ele chegue ao ovócito secundário, aonde é mesmo esse encontro, hein, prof? Nas tubas uterinas, né? Então, olha só, lá nas tubas uterinas, você vai ter esse espermatozoide, milhões dele, nadando, aí chega, encontrou a célula responsável, então, pelo processo meiótico ali. O que vai acontecer? Ele vai fecundar, mas para que ele chegue ao núcleo, esses dois núcleos, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, se encontrem, você vai ter que ter a penetração do espermatozoide a partir da corona radiata e depois da zona pelúcida, e aí sim, chegando e fundindo os dois núcleos, tá bom? Então, leia pra gente, prof, meiose é o quê? Meiose é a divisão celular que ocorre na formação dos gametas, reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Olha aqui pra prof. Galera, chega aqui. Vem cá, prof. Eita, agora... agora eu vou dar trabalho para os produtores. Presta atenção então aqui na prof. Ó, a meiose é o processo que vai permitir a formação dos gametas. Para isso, o que eu vou precisar que aconteça com essas células gaméticas? Tenho metade do número de cromossomos. Por quê? A gente já falou isso aí mais na frente. Cada espécie de ser vivo, ele tem um número, né, um quantitativo de cromossomos, tá? Normalmente essa numeração é par. Por quê? Quando acontece a formação dos gametas, você vai ter aí metade e metade, tá bom? Se é uma espécie com 40, 20, para depois que ocorrer a fusão ou a fertilização, você ter novo indivíduo com novamente 40 cromossomos. Essa é a função do processo de meiose. Fazer com que haja a formação de gametas com metade do número de cromossomos para permitir que no encontro dessas células você tenha um novo ser, certo? E o que é importante também nesse processo de divisão celular? Calma, teu coração, que a gente vai acompanhando aqui. Ó, joga lá, prof. Tchum, passou o slide. É isso aí. Aqui, no processo de divisão, tá? No quadro que a gente está observando aí, você tem uma célula com os cromossomos, tá? E essa coloração... Quer vir para cá? Essa coloração tá aí, o cromossomo vermelhinho e o cromossomo azulzinho, né? Então, você tem inicialmente o processo de replicação do DNA, tá? Por que é vermelhinho? Por que tá azulzinho, professora? Porque um é de origem materna e o outro é de origem paterna. Esses cromossomos, a gente diz que eles são cromossomos homólogos. E aí você pode observar que depois dessa replicação, ele fica como se fosse um X, não é? E o que é interessante e curioso? Aí você tem um quadrinho mostrando meiose 1 e meiose 2, correto? Esse processo de meiose 1, ele é iniciado, tá, a partir das ovogônias. Vem pra cá, prof, olha aqui pra mim. Vamos recapitular uma situação. Lembram que no processo de espermatogênese e ovogênese você tem as três fases? A fase de multiplicação, né? A fase de crescimento e a fase de amadurecimento? Pois é. Na mulher, essa fase de proliferação ou multiplicação, ela já começa a acontecer dentro do útero da mamãe, ou seja, a mulher com feto feminino, tá gerando feto feminino, com 3 meses dessa gestação, ela já tem as suas ovogônias lá, ou seja, ela já está com 400 mil ovócitos ou 400 mil folículos de Krafft,
tá? Lá nos ováriozinhos dela. Então esse bebê já nasce com esses ovos. Aí depois ele vai ter o processo de formação das ovogônias. Essas ovogônias vão se transformar em ovócito primário. Só que para essa formação do ovócito primário, você já tem o início do processo de meiose 1. Só que nessa aula você vai ver que a meiose 1 e 2, ela tem fases. E são essas fases que são muito cobradas aí. Um detalhezinho, você acaba errando uma questão sobre o processo de divisão meiótica. Então, fique bem atento aqui a esses processos. Então, aqui, na meiose 1, você já tem das ovogônias a formação do ovócito primário. E aí ela vai ficar parada no que nós chamamos da primeira fase da meiose, que é a prófase 1. Vai ficar ali paradinha até a menina chegar na puberdade. Quando ela entra na puberdade, começa o ciclo menstrual, o que vai acontecer? Ela vai liberar lá um folículo, né? Desse ovócito, tá? E ele vai começar a concluir a meiose 1, passar para a meiose 2 para poder ter a célula pronta, a formação desses gametas, e aí o processo se dá. Tudo bem? Vamos lá então conhecer todo esse processo? Nos animais, fala aí, prof. Nos animais, a meiose acontece durante a produção de gametas. Nos vegetais, que possuem um ciclo reprodutivo diferente, a meiose ocorre na formação de células especiais, os esporos. Muito bem, então aqui você já tem um ponto importantíssimo, ó. Nos animais, eu e você, né? Estamos tendo processo de meiose, nós somos produto dessa divisão celular, né? Dessa meiose, e ela é responsável para formar gametas, tá? Espermatozoide e óvulos. No caso dos vegetais, você não tem esses gametas, você vai ter a formação de esporos. Tudo bem, galera? Então vamos seguindo. Vai lá, prof. Vamos lá, então. A meiose, né, pessoal, ela tem uma função, como eu falei, reducional. Agora, como a meiose ela é dividida em duas fases, né, você vai ter uma fase, a meiose 1, que é a fase reducional, e a meiose 2, que é a fase equacional. Então, a gente vai, no decorrer do que a gente for ver, vocês vão perceber que a meiose, principalmente a meiose 2, ela é praticamente a mesma coisa que a mitose, só que é um processo que acontece dentro da meiose. Por quê? Porque a meiose 1, ela vai fazer a fase reducional, ela vai pegar de 46, no nosso caso, tá? Dos animais, dos seres humanos, ela vai pegar o 46 e reduzir para 23. Isso é a primeira fase. Agora, é claro, na primeira fase a gente vai ter várias outras fases, né? Exatamente. E da segunda fase da meiose, que é a meiose 2, vai acontecer basicamente uma mitose que vai promover a divisão dessas células que foram geradas na primeira. Então, joga na tela aí para a gente ver a situação aqui da... na fase reducional, a gente tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Por quê? Porque é a meiose 1. Na meiose 2, a gente tem as mesmas fases, por isso a gente diz que é 2, né? Porque agora é uma outra situação. Vai ser a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá bom? Então, essas situações aí é que vão gerar, no caso a meiose, ela vai sempre gerar células gaméticas, né? O ovócito, né? E o espermatozoide lá no caso do homem, tá bom? Então, todo esse processo, tanto o que a gente viu na mitose quanto na meiose, são extremamente importantes para a existência da vida. Porém, a meiose é ela que promove aí, podemos dizer, ela que possibilita a reprodução e ela que possibilita também você não ser idêntico ao seu pai ou à sua mãe. Porque nela acontecem processos aí como, por exemplo, o crossing over, né, que são ali permutação entre cromossomos, que vão acabar promovendo a mistura entre um cromossomo e outro, tá bom?
Então, podemos continuar, professora, quer falar alguma coisa? A gente observa aqui, ó, essas ovogônias foram formadas lá a partir das células reprodutivas que vão sofrer mitose, aí vão se transformar em ovogônias. Elas só aumentam a quantidade em número, tá bom? Que eram duas, o que era uma vai se transformar em duas e aí pronto, né? Vai se multiplicando. Aí essas ovogônias vão se transformar em ovócitos primários. Elas ainda continuam sendo diploides, ou seja, 2Ns. Quando a gente fala de 2Ns ou diploide, isso caracteriza que você tem um número total de cromossomos, tá? Aí você vai ter o início da meiose, né? Fase 1, que é a fase reducional, onde você vai ter esse ovócito diploide passando para haploide, agora com 23 cromossomos. E aí sim, você vai ter a continuidade no processo de amadurecimento, né, do organismo feminino com ciclos menstruais, você vai tendo o desempenhar todinho, então, desse processo de divisão meiótica, ocorrendo, completando as fases de metáfase, anáfase e telófase, tá bom? Então, aqui você tem o que era 46, você vai ter 23. E aqui é equacional porque você de duas células, né? Aliás, você tem esse processo. E aí no final, 4. Peguei no sâmio? 4 células aí, tá? Isso aqui é o final, ou seja, a formação já da meiose 2, tá bom? É isso aí. Uma coisa também, olha aqui pra gente. Uma coisa também que é importante, você não esquecer que existe a intéfase, que é aquela fase que vem antes desse processo, tá bom? A gente viu isso na mitose, mas na meiose também há aquela fase que tem G1, fase S, fase G2, e aí sim começa os processos de divisão, tá bom? Não esquece. Fase G1 é a parte, digamos assim, que a célula está fazendo lá nos seus processos metabólicos. Na fase S acontecem ali as replicações que o DNA precisa para começar o processo de divisão, e na fase G2, ali ele vai produzir mais ATP, mais energia para começar tudo aquilo que vem pela frente. Afinal de contas, essas divisões, elas não acontecem ao acaso. Isso é como se fosse uma programação, né? Que o DNA já vai precisar se replicar, então tudo isso, quimicamente, já está tudo avisado que aqueles processos vão vir pela frente, tá bom? Então vamos lá, jogando na tela. Tira a gente. Isso. Joga na... Passou. Bom, então a meiose, diferentemente da mitose, tá? O que vai acontecer é em que uma célula diploide, né, por exemplo, se divide... Isso, a célula diploide você já tem na mente que é 2N, tá? Ela se divide formando duas células também diploides, 2N, tá? Divisão equacional, né? Ela aumenta a quantidade sem mudar a estrutura. Já a meiose é um tipo de divisão celular em que o quê? Uma célula diploide produz 4 células haploides, que são células N, tá? Sendo por este motivo uma divisão reducional. Tá bom? Então ocorre o quê? Ocorre apenas nas células de linhagem germinativas. A meiose, pessoal, ela é para providenciar células reprodutivas, tá bom? Tanto no homem quanto na mulher, tá? Ou tanto quanto no macho quanto na fêmea, podemos dizer assim. Então, uma célula vai dar origem a 4, né? 4 novas células com a metade do número de cromossomos da célula inicial, tá? Então, a variabilidade gênica, né, que é a formação de gametas na reprodução sexuada, células germinativas. A variabilidade gênica é algo extremamente importante que acontece devido à meiose, tá bom? Essa diferença que um ser humano tem do outro, ela se dá muito por conta de um processo, que eu falei ainda há pouco, é o crossover, que a gente vai ver dentro das etapas, que é um processo que providencia, né, a diferenciação entre um ser vivo e outro. Tá? Eu vou aproveitar isso aqui, esse quadro branco aqui que acabou de aparecer. A professora ainda agora fez um desenho assim, não foi, professora? Sim. Né? Para vocês entenderem uma coisa que eu falei, para ficar mais... Né? Apesar de que isso aqui já está num desenho que apareceu lá na frente, bom,
Essa aqui é uma célula, vamos botar a célula mãe, vou botar assim, tá? O que é que vai acontecer? Ela vai se dividir, deixa eu botar outra cor, ela tem o quê? 46, tá bom? Aí vem a meiose 1, tá? Meiose 1. Aí, meiose 1. O que vai acontecer? Essa de 46 vai se transformar em 2 de 23. Aí, lembra que eu falei que a meiose 2, ela é como se fosse uma mitose, tá? Existem alguns autores que chamam até de mitose da meiose, tá bom? Por quê? Porque agora a meiose em si já foi feita. Uma célula de 46 deu origem a 2 de 23, tá? Mas você lembra que na mitose, uma célula dá origem a 2? É isso que está acontecendo na meiose 2. Uma célula de 23 vai dar origem a 2 de 23. É como se fosse uma mitose. Lembra que a mitose ela não altera o produto, ela simplesmente aumenta a quantidade. É por isso que eu disse que a meiose 1 tem lá suas fases e é a meiose propriamente dita. A meiose 2, tudo bem, é um processo meiótico, mas ela é muito semelhante ou é praticamente a mesma coisa que a mitose. Mas como a gente está falando de meiose, né? Então é bom para você não se confundir. Então chame de meiose 2, mas saibam que o mecanismo dela vai ter as mesmas fases, galera, prófase, metáfase, anáfase, telófase. O que vai diferir é que na mitose você tem 2 células, mas 46 cromossomos, tá? Não tem nada de redução. E a fase 1 da meiose é justamente isso, para reduzir e quebrar isso pela metade. É isso aí. E agora a gente vai começar as etapas da meiose. Agora é que o bicho pega, tá? Nada, que nada, tranquilo. Meiose 1. É isso aí. Ó, vai, prof. Deixa eu... Vem junto. Olha aqui, pessoal. Seguinte, na prófase 1, tá? Lembra, não confunde, lá na mitose tem as mesmas fases e aqui vai ter as mesmas fases também. Só que agora a gente está falando de meiose. Na prófase 1 da meiose 1, a gente tem mais 4, né? 5 subfases ainda. Isso. Né? Dentro aqui da prófase, né? Dessa que está aparecendo aqui, a gente vai ter o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Isso ainda dentro da prófase 1. Aí depois que vem metáfase, anáfase, né? E telófase, tudinho, tá bom? Calma o coração de vocês que a gente vai falar os principais pontos que diferem de uma fase para outra, né? Exatamente. Professor, eu vou ter que descrever todas, calma. É interessante. A gente mesmo. vai marcar o que é importante nessa prófase 1 da meiose. Tá bom? Isso, Vai, Costa, vai. Inclusive, até na última aula eu falei para vocês, exatamente o que a professora falou, não é necessário você ficar gravando o conceito todo. Basta você ter em mente o que de principal acontece em cada fase. Tá bom? Isso já te dá um norte bem legal para tu explicar o que é cada uma dessas fases. É claro que o Enem ele não vai, por exemplo, te perguntar o que acontece aqui, o que acontece acolá. Mas quando ele citar que está numa determinada fase, observe a imagem. E de que fase se trata? Pela imagem, dependendo do que estiver acontecendo, você vai conseguir identificar se é prófase 1, se é prófase 2, enfim. Tá bom? Vamos lá, joga na tela. Então... Prófase 1, leptóteno. Olha que imagem linda e maravilhosa. É a primeira subdivisão da prófase 1, tá, galera? Leptóteno. Os cromossomos vão se condensar e vão se tornar visíveis. Lembra que lá no nucleolo você tem aquela massa homogênea escurecida quando você vai visualizar no microscópio? Você sabe que ali no núcleo tem material genético, mas você não consegue discernir o que tem ali, né? Não vê formato de nada. Agora, quando começa a prófase 1, e é justamente nesse começo aqui que vai, lá o ovócito primário vai ficar paralisado até a puberdade, o primeiro ciclo menstrual da menina, para depois ele dar continuidade a todas essas fases, tá bom? Então, esse surgimento aí
Na verdade, o surgimento dos cromômeros. O que é isso, professora? Os cromômeros nada mais, nada menos são que os cromossomos condensados. Você está vendo esses fiozinhos coloridos aí, azul e vermelho? Exatamente isso aí, são os cromossomos condensados, que são chamados de cromômeros, porque agora eles podem ser visualizados. E aí, nessa prófase 1, você vai ter a continuidade, depois dessa fase de condensamento, a fase do zigóteno. Joga aí, prof. Nessa fase do zigóteno, o que acontece, prof? Ocorre a sinapse, né, que é o pareamento dos cromossomos homólogos. Vocês veem que eles ficam lado a lado. É claro que eles não estão retinhos aqui, mas vocês conseguem perceber que eles estão próximos ali, como se estivessem um atraído pelo outro. Né, professora? E também, e também já houve aí a formação dos centríolos. Esses centríolos é que vão dar direção a essa divisão, né? Eles que vão, de alguma forma, organizar o direcionamento futuro aqui, né, da formação das novas células. Vamos embora, prof. A paquítono. Isso, agora o paquítono já é a terceira parte. Isso. Tá bom? Lembrando que a gente está dentro da prófase ainda, tá, pessoal? Que é a primeira fase da meiose 1. Ocorre o que a gente chama, pessoal, de crossing over. Esse é um processo muito importante para quê? Para a variabilidade genética que existe entre os seres vivos, né? O que é isso? É a troca de segmentos homólogos entre as cromátides não irmãs. Lembrando que cromátides são cada uma dessas perninhas aqui, né? Corre aqui, prof. Opa. Rapidinho. Corre aqui que eu lembrei de um exemplo legal para os meninos entenderem. Olha aqui para nós. Essas duas figuras. Vamos lá. Joga aqui para os profs. Então, vai lá. Pois é, o meu exemplo não vai dar para dar essa distância, mas tudo bem. Então vamos imaginar o seguinte, não está de relógio. Eita, professora, foi pegando o exemplo dela. Vamos imaginar aqui, nós somos... Vem cá, professor. Opa. Nós somos homólogos. Isso quer dizer o que mesmo? Origem paterna, origem materna. Tudo bem? Aí eles vão se parear, vão ficar ali próximos, tá bom? Se namorando. E aí vai acontecer nessa fase de paquítono, dentro da prófase 1, da meiose 1, você vai ter essa troca, essa permuta, né? O que vai acontecer? Vamos dizer que o professor, ele trocou, vamos ver se ele tivesse um relógio aqui, ou se ele pudesse dar um exemplo aqui embaixo, trocássemos os tênis. Exatamente. Né? Um pega algum tipo de material que é do outro. Agora eu vou ser um cromossomo, tá? Que eu vou ter uma parte da informação que ele continha. E o vice-versa, né? Exatamente. E eu vou ter uma parte da informação que ela tinha. A próxima etapa, aqui a gente tá aqui, ó, trocando, tá? Esses trechos, não é todo, é um trecho. Aqui tá engatadinho as mãos. Essa é a fase do paquítono. Aí vai acontecer a próxima etapa, joga lá no quadro, plim, muda lá, prof. Aí, joga. Diplóteno. Olha o que vai acontecer ali, ó. Melhor visualização dos quiasmas. Agora joga aqui pra gente. Onde é que nós estamos? Olha como é que nós estamos. Tá vendo aqui? Mesmo que eu queira sair daqui, ó, nós estamos quiasmatizados. Tá entendendo? Então, nós somos cromossomos homólogos, nós estamos com um ponto de quiasma. Tá grudado aqui? Não. Ó, nada. Só essa extremidade. Esse é o ponto de quiasma. E isso é identificado na fase chamada de diplóteno. Tá ok, galera? É isso aí. Vamos lá, então? Vamos lá. E tudo isso ainda dentro da prófase, hein? Exatamente. Aí vem a fase da diacinese. Então, os cromossomos eles vão migrar para o equador da célula, ou seja... Onde é isso, professor? Aqui, ó. Exatamente. Essa região mediana, né, da célula. Exatamente. Tá bom? E, em seguida, a gente... Aí, beleza. Aí acabou a prófase, né, professora? Isso. Agora sim, nós vamos para a metáfase 1. Agora continuando. É um ponto importante para vocês prestarem atenção aqui, galera. Aqui vem uma grande diferença, pessoal. Por exemplo, da mitose para a meiose, tá? Um outro ponto. Aqui, os cromossomos eles vão se posicionar na linha equatorial. Mas agora você tem duas linhas de cromossomos. Vocês conseguem perceber que tem um ao lado do outro. Lá na mitose fica um acima do outro, forma uma linha só. Agora, e quando eles migram,
cada cromátide irmã para um lado, separando os cromossomos. Agora a gente não. A gente tem nessa fase da metáfase, vai o quê? Eles vão se emparelhar e a formação da placa equatorial. Vocês percebem que fica um ao lado do outro e não um acima do outro. Isso na metáfase. Na anáfase, esses cromossomos vão inteiros, um para cada lado. Na mitose eles dividem, né? Cada perninha ia para um lado, agora não. Agora vai um cromossomo para cada lado, tá bom? Então, migração dos cromossomos homólogos, não ocorre a divisão dos centrômeros, ou seja, os centrômeros continuam... Aqui, exatamente, os centrômeros continuam inteiros, né? As duas cromátidezinhas que são as perninhas, ó, aqui as perninhas, tá? Exatamente. E telófase, o reaparecimento da carioteca, que a carioteca, que é a membrana nuclear, tinha desaparecido lá, né, no leptóteno, então ela reaparece, é como se fosse uma espécie de marcação do fim do processo, tá bom? Ela vai reaparecendo e o nucleolo também aparece e ocorre a citocinese, que olha o nucleolo aqui, ó, ele já descondensou, você não consegue mais ver o xizinho, os cromossomos visíveis. Então, está finalizada aí a meiose 1, que de fato é a meiose, né? É nessa fase que ocorreu a redução dos 46 ou do 2N para a célula N. Foi isso que aconteceu agora, tá? Foi a fase reducional. Agora o que é que a gente tem? A gente tem duas células com a metade dos cromossomos, ou células produtos da meiose. O que é que a gente precisa agora? Dividir cada uma, né, em duas, que agora é o processo de meiose 2, que é aquele que eu falei, que é parecido, né, com a mitose, tá bom? Que agora é equacional. Vou pegar 2 de 23. A diferença só que lá aqui na meiose 2, que é equacional também, como lá na mitose, você vai ter 23. E lá na mitose você tem os 46 que continuam. Exatamente. Então joga aí na tela. Meiose 2 agora, olha aí, outra fase da meiose. Prófase 2, agora sim, vai direto, né? Não tem aquelas subfases. Exatamente. Então vai ocorrer aquilo que acontece no processo mitótico. A primeira fase, o desaparecimento principalmente da membrana carioteca, né? E o que? A duplicação dos centríolos. Os centríolos são aquelas organelazinhas que vão direcionar a divisão celular, né? Para ambos os polos opostos. Na metáfase 2, os cromossomos vão se posicionar. Olha aí que interessante, nessa metáfase aqui, né? Olha, os cromossomos vão formar a linha equatorial, mas vocês percebem que eles não estão lado a lado. Eles estão alinhados, tá bom? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, ó. Mostra lá o outro slide da metáfase 1. Metáfase 1. Vai lá, volta lá para metáfase 1. Vai lá. Aí, metáfase 1. Aí, tá vendo aí, ó? Deixa eu vir pra cá. É tu mesmo, professor, que tem que ir mais um pouquinho pra lá. Aí. Ó, você tá vendo esse ciclo perfeito aqui? É a célula. Aqui, ó, parece aquele começo de casamento, professor? Que o casal tá apaixonado, tá um juntinho do outro, dormindo um de ladinho, de conchinha, né? Verdade. Aí, joga lá agora, vai lá pra metáfase 2, joga lá, olha, aqui, né? Aí, já é aquele 10 anos. Já passou um tempo, né? Já, né? Que aí eles dormem assim, são mais individualistas, não querem mais estar tão juntos. Lembra mais ou menos dessa brincadeira aí, né? Professora, sexo. Vamos, professor, continue aí. É verdade, joga na tela então. Eu entendi, professor. Entendemos. Então é isso, pessoal. Então nessa fase, na metáfase 2, vai acontecer, ó, o alinhamento. E eles não estão pareados lado a lado, eles estão alinhados como é que eu vou dizer? Um acima do outro, é porque eles estão de lado, mas estão na mesma linha, entendeu? Então, esses cromossomos se posicionam no centro da célula, né, que é a formação da placa equatorial, e na anáfase, lembrando que anáfase 2 e 1 é a mesma coisa, é a fase de separação, porém, a dinâmica é diferente. Ó, lembra que lá na anáfase 1, ia um cromossomo inteiro para cada lado? Agora não, você percebe que cada perninha do cromossomo vai para cada lado. Essas perninhas... Centrômeros, né, professor? Os centrômeros se desfazem, se separam, né? E cada perninha dessa, que a gente chama de cromátide irmã, está indo para um lado, ó, presta atenção. Cada uma para um lado e vocês conseguem perceber a mistura. Aquela vermelhinha está misturada com azul, né?
e o outro azul está misturado com vermelha. E assim, em todas ali, a gente consegue perceber. Então, por que está desse jeito? Foi por causa daquele crossing over, aquela troca, né, de pedaços lá. Paquíteno, né? Exatamente, que acontece lá na fase do paquíteno da prófase 1, tá bom? E a telófase, primeiro, reaparecimento da carioteca, que tinha sido desfeita lá na prófase, tá? Do nucleolo. A segunda ação, descondensação cromossômica, ou seja, a cromatina relaxa e os cromossomos já somem, não ficam mais tão visíveis, né? E ocorre a citocinese, que é o quê? A separação dessas células, né? Que de fato, né, elas vão agora sim elas vão virar cada uma célula, uma independente da outra. Na 4 é a formação de 4 células haploides, tá bom? O que são células haploides, pessoal? São células com apenas a metade do cariótipo, né, ou dos cromossomos de um determinado ser vivo. Agora, olha aqui para mim. Sempre vai ser 46 cromossomos, a gente trabalha com 46, pessoal, porque nós somos seres humanos, então nosso cariótipo é 46 cromossomos. Então, no caso, a nossa célula 2N, ela é igual a 46. Logo, a nossa célula N vai ser igual a 23, tá? Mas num exemplo aqui bem fantasioso, uma célula 2N de um indivíduo que tem 80 cromossomos, a célula 2N vai ser igual a 80. E a célula N vai ser igual a metade, né? 2N é uma coisa e N é a metade de 2N, entendeu? Então, o N, a célula N, ou seja, a célula haploide de um indivíduo que tem 80 cromossomos, vai ser 40 cromossomos. Então, a célula haploide não é aquela que tem 23 cromossomos. É assim no nosso caso, e temos 46 ao todo. Mas ela é aquela que tem a metade dos cromossomos daquela espécie que você está pesquisando, de que você está estudando, tá bom? Então, no caso aqui da meiose, que isso fique bem claro para você, nós precisamos o quê, né, professora? Nós precisamos entender que esse processo de divisão celular, ele providencia células germinativas, no caso dos animais, espermatozoide e óvulo, e no caso das plantas, que tem um processo reprodutivo diferente, forma os esporos, que vão ser aquelas células que vão possibilitar o crescimento, né, o nascimento de uma outra espécie, né, de uma descendente dela. Claro, com a união do gameta masculino também, tá bom? Que a gente tem uma nomenclatura, né, que muda aí, no caso da formação dessas espécies que tem a produção dos gametas, desses esporos, que vão formar os gametas. Aí você vai ter a oosfera e o anterozoide, né? Exatamente, né? Presentes aí desde os primeiros grupos lá das briófitas, né? Eles vão precisar da água, no caso das briófitas, né? Para levar o anterozoide para o outro... Oosfera, né? Que você falou. Também tem aquele movimento flagelar lá, tá? Por isso que é chamado de anterozoide. Ele precisa da água para poder nadar e chegar até a oosfera. Isso, exatamente. Por isso é importante a meiose. Então, se não fosse a meiose, não existiria essa variabilidade que a gente conhece, né? De você ser parecido com o seu pai, mas você, por exemplo, não ser igual ao seu pai, né? Ou com a sua mãe, né? A menina ser parecida, idêntica à mãe, enfim. É justamente lá no crossing over que vai ocorrer esse embaralhamento. Então, o homem, ele produz aí aproximadamente 200 milhões de espermatozoides. E cada um tem uma sequência cromossômica diferente, eles não são iguais, devido a essa questão do crossing over que ocorre aleatoriamente. Então joga na tela rapidinho, né, que a gente tem mais um slide para mostrar aqui. Então essa é a visão geral do processo de meiose, tá? O que acontece? Aqui a gente tem a meiose 1, que basicamente vai gerar as células haploides. A partir daí, ela vai sofrer a meiose 2, que basicamente vai gerar... Passando por todas as fases, passando por todas as metáfase, anáfase e telófase. Isso aqui é só um esqueminha para você, né, entender. A gente explicou isso aí durante a aula, por isso que eu fiz assim de uma maneira mais rápida.
Tá bom, pessoal? Olha aqui pra gente. Essa foi a nossa aula. Não é isso, professor? É isso, professor. A gente vai se despedindo aqui, mas já já a gente se vê, né? Tem a nossa revisão. Vamos lá.